Olá, meu nome é Thiago Oliveira, sou mentor de tecnologia e gestão de processos aqui na ELS, Inovação na Advocacia. Realmente é um prazer estar com vocês nessa série de vídeos do EFAB Lab, esse é o 5º vídeo. Nós conversaremos mais sobre a metodologia de trabalho, com o tema Sem metodologia, sem sucesso. O objetivo desse assunto é justamente provocar e despertar a sua atenção em relação à importância de se ter uma metodologia adequada de trabalho, seja para o teu escritório, seja para a tua empresa ou seja para você pessoalmente. Você consegue, por exemplo, se imaginar numa equipe de trabalho, ou num escritório, numa empresa, onde cada pessoa toma as decisões que acha serem mais vantajosas, sem levar em consideração as regras internas da empresa, ou faz tudo na hora que quiser, no momento que quiser, de uma forma egoísta, por assim dizer? Isso realmente seria um grande absurdo, não é verdade? Então nós precisamos sempre pensar como um todo, pensar em fazer de uma forma coletiva, tomar as decisões com base em políticas já internas que já existem, ou seja, definir regras para o nosso trabalho de uma forma geral. Mas como que você, por exemplo, organiza o seu dia? Como que você organiza os seus atendimentos em relação aos seus clientes? Olha, eu geralmente leio meus e-mails, alguns dias eu começo a peticionar, tem as publicações que eu preciso analisar, sou chamado muitas vezes para reuniões de última hora, reuniões que inclusive eu nem marquei. Então situações como essa podem fugir um pouco do controle. É lógico que existem imprevistos que podem acontecer, mas é importante você sempre se basear numa metodologia de trabalho. Ou em relação aos seus clientes, por exemplo, você define horários para atendimento, define dias para atendimento. Lá no escritório eles aparecem a qualquer momento e a gente tem que interromper nossas atividades e começar a atendê-los. Se a gente não estiver disponível, a gente coloca uma outra pessoa que talvez tenha um tempo um pouco mais livre para fazer o atendimento, mas não fica a mesma coisa. Então nós precisamos justamente fazer isso, nós precisamos definir todo o parâmetro ou procedimento necessário para isso. Agora nós podemos nos perguntar, por exemplo, qual que é a importância de se ter uma metodologia de trabalho? O que significa essa tal da metodologia? A metodologia é o estudo dos caminhos que nós fazemos e percorremos para chegar a um destino específico, a um determinado fim. Podemos então concluir que a metodologia é uma explicação detalhada de todos os procedimentos que serão adotados, engloba todos os detalhes, desde as atividades, os recursos, as pessoas envolvidas, e depois é necessário nós fazermos uma revisão de todas essas rotinas. A metodologia está intimamente ligada com planejamento estratégico. Por exemplo, eu tenho como principal objetivo acompanhar meu cliente numa audiência. Meu planejamento, vou me antecipar em sair mais cedo do escritório para chegar a tempo do compromisso. Mas nossa metodologia engloba mais do que isso. Eu preciso analisar todos os pormenores envolvidos. Por exemplo, 1 dia ou 2 dias antes do compromisso, vou marcar uma reunião com o meu cliente, vou marcar uma reunião com as testemunhas, vou conversar alguns pormenores e detalhes relacionados ao processo, eu vou instruir meu cliente sobre algumas informações que julgo ser necessário. 1 dia antes da audiência, vou relembrar o meu cliente sobre o horário, sobre o local, vou oferecer meios de transportes, vou reunir os documentos. No dia da audiência, estarei preparado para poder chegar com antecedência no compromisso. Então, todas essas questões são justamente pensadas para que a gente consiga ter a eficácia certa que nós precisamos, justamente para finalizar um processo ou um procedimento. Agora, existem alguns casos que nós pensamos em muitos detalhes e acabamos deixando de lado o foco principal. Por exemplo, eu quero me casar, então contrato fotógrafo, contrato cerimonial, contrato os músicos, compro aliança, faço convite às pessoas, aos convidados, chamo um juiz de paz, ou um pastor, ou um padre, enfim, penso em todos os mínimos detalhes necessários justamente para que isso aconteça com sucesso. Chega no dia, todas as pessoas elegantes, estou de frente ao juiz, ao pastor ou ao padre para que ele possa realizar a cerimônia e conduzir a cerimônia, e olho para o lado e cadê a noiva? Esqueci de pedir ela em casamento.
Isso parece um pouco cômico, né? Felizmente, nunca se ouviu uma notícia como essa. Mas nós sabemos que nós podemos utilizar esse exemplo para pensar que muitas vezes nós podemos fazer procedimentos com eficiência, mas o resultado não se torna eficaz. Por isso, volta a pergunta: qual a importância de se aplicar a metodologia no trabalho? Simples, para que as coisas realmente funcionem. É necessário nós termos um padrão. Não adianta você ter, por exemplo, uma eficiência em certos procedimentos, mas o resultado final for desastroso. Por exemplo, a questão da audiência. Você perdeu a audiência? Não perdi a audiência. Mas você marcou uma reunião antes com os envolvidos? Você acabou se planejando com antecedência sobre alguns detalhes que poderiam acontecer ou que podem acontecer? E alguns documentos que era importante você levar, você esqueceu, deixou de lado? Isso é realmente importante e necessário, extremamente útil para que você pense nessas situações. Agora, o legal é que você mesmo pode criar a sua própria metodologia. Você não precisa fazer a cópia ou copiar outras pessoas. Só que é importante que você mantenha o mesmo padrão, a mesma rotina necessária para isso. Existem N formas de chegar a um resultado. A diferença é que, dependendo da forma como escolho, eu posso levar mais tempo. Pode ser que eu gaste mais por conta disso, mas é importante que você sempre analise e revise, quando necessário, essas condições. Existem várias metodologias hoje no mercado que são bastante utilizadas, como a metodologia 5W2H, onde nós fazemos algumas perguntas a fim de verificar se existe algum gargalo, alguma deficiência em todo o procedimento. Por exemplo, essa metodologia propõe algumas perguntas como o que, por quê, onde, quando, por quê, como, quanto custará. Então a chance de algo passar despercebido é realmente mínima. Existe uma metodologia também bastante conhecida que é a Kaikaku, uma metodologia japonesa, mas promove mudanças radicais nos comportamentos, na cultura da empresa, nos procedimentos que são executados. Mas aqui eu vou destacar para vocês uma metodologia bastante eficaz que está sendo difundida por anos, né, nas empresas, que é a metodologia Kaizen. Kai significa mudança e Zen para melhor. Então, juntando essas palavras, Kaizen seria um melhoramento contínuo. Essa metodologia foi criada na década de 50 no Japão, logo após a Segunda Guerra Mundial, onde as empresas elas precisavam se reestruturar. Elas estavam numa situação completamente desastrosa e precisavam ajustar alguns parâmetros, algumas questões de procedimentos. Tanto que até hoje muitas empresas como Toyota, Bosch usam esse padrão Kaizen, ou essa metodologia Kaizen, para aplicarem as suas rotinas. Uma das prioridades que existem nessa metodologia, dependente da tecnologia que você utilize, dos valores que você investe, é o envolvimento das pessoas no projeto como um todo. Todas as pessoas, sem exceção, elas podem contribuir ao máximo, sim, para o ambiente de trabalho. Então, o Kaizen ele está ligado diretamente a mudanças. Sem mudanças, não existe melhoria. É proposto, então, nessa metodologia que em todos os dias existam mudanças na forma do trabalho a ser executado. Pelo menos uma mudança diária. Então, o foco principal é nós analisarmos todos os detalhes sem perder o foco principal. Até posso citar nessa conversa 10 mandamentos do Kaizen. Primeiro, evite desperdícios. Existe desperdício na sua empresa? Desperdício de tempo? Desperdício de recursos? Será que você executa atividades repetitivas sempre? Será que você consegue automatizar ainda mais isso? Você consegue identificar esses problemas? Ou de recursos, será que você realmente tem gasto com vários materiais que não seriam necessários, impressões, enfim, outras situações que podem surgir? Então é algo que nós precisamos pensar nessa situação. Um segundo aspecto do Kaizen são as melhorias contínuas e graduais. Não adianta mudar tudo de forma rápida, só para dizer que mudou, ou seja, mudanças radicais. Mudança não é sinônimo de melhoria. Precisamos pensar claramente se a mudança realmente vai trazer benefício para quem vai executar, seja na otimização do tempo, seja na otimização ou
gastos com menos recursos, por exemplo. Então é necessário que nós pensemos sempre de uma forma clara em relação a isso. Um terceiro aspecto, o envolvimento de todos é essencial. Você precisa ter um envolvimento completo desde o operacional até os gestores, até mesmo chegando ao topo da pirâmide organizacional. É importante que todos estejam bem alinhados, estejam convictos do que está acontecendo. É importante que todos deem as suas ideias, consigam realmente fazer parte do projeto como um todo. O individualismo não existe, e sim o companheirismo, o trabalho em equipe dessa forma. O quarto aspecto dos mandamentos do Kaizen é a estratégia de baixo custo. Investir dinheiro não significa que você vai ter sucesso na sua metodologia. Já escutou frases do tipo: nós investimos muito dinheiro, gastei dinheiro, mas não tive resultados. Então, muitas vezes, os valores que são investidos são valores significativos. Comece a analisar primeiramente os recursos que te geram um baixo investimento. Se o serviço que você precisa, que você quer, não é aquele o esperado, você pode aumentar gradativamente, aos poucos, a menos que você queira gastar dinheiro com isso. Um quinto aspecto, essa metodologia deve ser aplicada em todos os lugares. Trazendo isso para dentro do campo jurídico, eu posso aplicar essa mesma metodologia em todas as áreas. Eu tenho jurídico, tenho financeiro, tenho RH, tenho setor de produção, ou direcionando aos departamentos trabalhista, civil, tributário, previdenciário. É lógico que cada departamento, cada segmento tem as suas particularidades, mas nós, quando implantamos algo dentro de uma empresa, de uma organização, precisamos pensar como um todo, ter uma visão macro. Como que os meus colaboradores, meus funcionários vão pensar em relação a isso. Um sexto aspecto, um sexto mandamento, a transparência, tanto nos procedimentos como nos valores. Quando nós tornamos todo o controle transparente para todos, se torna mais fácil nós descobrirmos as falhas, descobrirmos os erros, justamente para que nós consigamos corrigi-los a tempo para não trazer resultados desastrosos para nós. Quando nós agregamos, inclusive, os procedimentos relacionados a valores, nós podemos também perceber os gastos envolvidos e, a partir desse momento, fazer a correção se necessário. Um sétimo aspecto, atenção voltada ao local onde será executado o procedimento. Nós precisamos executar essa metodologia principalmente no coração do problema. Se o meu problema está na parte operacional, podemos começar com o operacional, com a aprovação, logicamente, dos gestores, dos sócios. Se o problema está na parte gerencial, podemos, então, definir essa metodologia sendo parte, inicialmente, integrante da parte gerencial. Mas é importante nós sempre pensarmos de uma forma geral e completa em relação a isso. Um oitavo, precisamos entender que essa metodologia faz parte em relação a procedimentos. Então, todo e qualquer procedimento, essa metodologia de trabalho vai ser fundamental para o nosso trabalho, vai ser essencial para as nossas rotinas, para o nosso gerenciamento. Então, o oitavo aspecto justamente dessa metodologia de Kaizen era justamente pensar principalmente em processos, em procedimentos. Nono aspecto, priorizar as pessoas. Sejam elas seus clientes, sejam elas seus colaboradores. Você pensa em relação aos seus clientes, em relação às informações que eles recebem? Será que a gente deduz que eles sabem de determinadas situações ou eles têm ciência real do que está acontecendo nos processos que eles atuam? É importante nós sempre basearmos as nossas informações sem antes eles nos pedirem. Isso vai se tornar mais fácil o nosso controle e vai mostrar para o nosso cliente que nós estamos realmente preocupados com a situação individual de cada um deles. Além disso, é importante nós pensarmos individualmente nas pessoas que fazem parte da nossa equipe. Será que as pessoas elas têm um bom conhecimento? Será que elas entendem bem o que se passa, o processo como um todo? Existe trabalho em equipe? E a elevação moral, elas se sentem motivadas a trabalharem? A autodisciplina? Eles conseguem prestar um serviço realmente de qualidade? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos oferecer um serviço
que realmente tenha uma qualidade necessária que os nossos clientes precisam. Não posso entregar um serviço meia boca, um serviço incompleto. Então, para isso, precisamos que todos estejam bem atentos e conheçam bem todas as rotinas. Aqui eu cito, por exemplo, inclusive, uma entrevista que foi dada por Tom Peters, que é um dos gurus na área de consultoria e inovação. Uma pergunta que foi feita a ele, conforme a gente pode ler aqui na revista Época, a seguinte pergunta: como promover a cultura de aprendizado em uma economia tão focada em resultados de curto prazo? A resposta: gaste o seu dinheiro com treinamento. Tem coisas que você pode cortar, outras não. Venda metade dos caminhões da sua frota, mas não corte o treinamento. Porque os treinamentos, diz ele, você terá um retorno de investimento a longo prazo dentro do esperado. Então esse retorno pode ser talvez ali dentro de 10 minutos, dentro de uma semana, dentro de um mês, mas você vai ter os retornos que você vai investir. E um último aspecto nessa metodologia do Kaizen é aprender fazendo. Não julgue as pessoas se elas não souberem o que fazer, ou não se auto-julgue se você também não souber fazer. Procure informações, procure ajuda de especialistas, identifique os problemas, reconheça que você precisa de ajuda, inicie o mapeamento se for necessário. Agora, você precisa, por exemplo, pedir que outras pessoas façam a metodologia para você ou por você? Não, conforme eu disse, cada pessoa tem a sua própria metodologia. Se você quer apresentar todo um projeto, se você quer apresentar parte do projeto, fica ao seu critério, mas é importante que você tenha tudo bem alinhado, tudo bem desenhado dentro da sua mente, para ver se realmente isso funciona. Existem outras metodologias, como por exemplo a metodologia 5S, também difundida muito entre os japoneses, que é o senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de saúde, senso de autodisciplina. Tem o diagrama de Ishikawa, ou mais conhecido como espinha de peixe. Só que é importante, independente da metodologia que vocês forem utilizar, que vocês analisem que deve ser uma metodologia voltada à prestação de serviços e não produtos em si. Então tome muito cuidado com isso. Também tem a metodologia Kanban, que a gente não pode esquecer, que é uma metodologia também que acaba funcionando em grande parte das corporações. Mas quais são os benefícios de aplicar uma metodologia? Primeiramente, mudança, transformação na cultura do escritório. Imagina só, talvez procedimentos são feitos por muito tempo, por muitos anos. Ninguém sabe por que é feito daquela forma. A única coisa que sabe é que deve ser feito daquela forma. Mas será que hoje ainda é a melhor metodologia que deve ser aplicada? Então, por isso nós podemos pensar principalmente nas mudanças e transformações como um todo. Um segundo aspecto, otimização de recursos, otimização do tempo. Os resultados podem ser mais observados de forma clara, de forma rápida. Os colaboradores poderão se sentir mais motivados a agir. Por isso eu concluo dessa forma que, independente da metodologia que você vai utilizar, que você vai executar, pense nisso não como uma consequência, mas como um primeiro passo que você deve definir, a fim de poder chegar justamente no sucesso esperado. Sem a metodologia adequada, talvez você consiga até mesmo trazer bons resultados, mas eu te asseguro que você não será capaz de mantê-los. Por isso pense, sem metodologia não terei sucesso. Eu agradeço a companhia de vocês nesse tempo e convido a todos a estarem conosco e acompanhando nossos próximos vídeos. No Facebook, ELS Inovação na Advocacia, no Instagram, Gestão Advocacia sem acento e tudo junto, no nosso site www.els.adv.br. Espero que tenham gostado, continuem acompanhando nossa série de vídeos e um abraço, até a próxima.